Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Hebreus, capítulo 7. Nossa confiança em Deus, o nosso forte alento, que nos dá força para corrermos para o refúgio, a fim de alcançarmos a esperança proposta e tomarmos posse dela com as próprias mãos. Essa esperança que se tornou em âncora da nossa alma, que é algo seguro, algo firme, que já penetrou para além de todas as dimensões, onde Jesus, como precursor de todos nós, entrou por nós antes que houvesse mundo, tendo se tornado assim sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem universal, a ordem sem começo de dias, sem fim de existências, sem prisão de etnias, sem confinamentos religiosos e nem dimensionais. Jesus, o precursor, aquele que media a criação toda em relação a Deus, foi feito sumo sacerdote segundo ordem daquilo que é inomeável, como Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, conforme a narrativa do livro de Gênesis, esse mesmo Melquisedeque veio e abençoou a Abraão quando ele voltava da luta e da guerra contra os reis, para o qual também, ou seja, para Melquisedeque, Abraão separou o dízimo de tudo. Esse Melquisedeque, primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, justiça e paz. Esse Melquisedeque, que é um indivíduo sem pai, sem mãe, sem genealogia traçável, que simplesmente aparece para além da história ou de qualquer registro, que não teve princípio de dias e nem tampouco fim de existência. Entretanto, é feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre, mesmo que ninguém saiba de onde ele veio, nem para onde ele vai, e nem onde ele esteja. Ele paira sobre tudo. Considerai, pois, como era grande esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos, do despojo dos reis que foram vencidos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, uma das tribos de Israel, recebem o mandato do sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei de Moisés, os dízimos do povo. Os dízimos vão para os levitas. 11 tribos trabalhavam e uma tribo se dedicava a cultuar por si e em nome de todos. Era esse o sentido da existência da tribo de Levi. Por isso eles subsistiam da 10ª parte do ganho de cada um dos outros 11 irmãos das outras 11 tribos, ou seja, sobreviviam dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, mas sustentavam aquele filho de neto de Abraão, filho de Jacó,
com a 10ª parte do que ganhavam, para que os levitas vivessem para esse ministério de orar pelos demais. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui aqui, que é Melquisedeque, que não tem nada a ver com DNA, nem com a etnia, nem com a cultura de ninguém, com o registro de coisa alguma. Sim, esse cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, Melquisedeque, e abençoou Abraão, que era o portador das promessas. Evidentemente, todos nós sabemos que é fora de qualquer dúvida que é o maior que abençoa o menor, assim como é o pai que abençoa o filho, assim como é Deus que abençoa o homem, assim como foi Melquisedeque abençoando Abraão. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, porque esse Melquisedeque está identificado com aquele que não tem princípio de dias nem fim de existência, que é o Alfa e que é o Ômega, que é Jesus. E por assim dizer, também Levi, a tribo de Levi, que recebe os dízimos no ambiente da lei de Moisés em Israel, Levi pagou os seus dízimos, a religião de Israel pagou os seus dízimos na pessoa do avô de todos eles, que era Abraão, que se curvou a esse Melquisedeque. Logo, a religião está sob este sacerdócio maior, assim como todo ser humano. Esse Melquisedeque relativiza a lei de Moisés, relativiza o sacerdócio levítico, relativiza o próprio Abraão, relativiza a todos. Porque o sacerdócio é para todos e não para alguns. E cobre a todos e não apenas um grupo. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, o Levi, que pagou dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão, que se ajoelhou e genuflexou-se e pagou dízimos a esse que é da ordem das ordens acima de todos. Levi não tinha sido ainda gerado por seu pai Jacó, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão e lhe pagou o dízimo. Logo, tudo que vem depois está sob essa superioridade. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote dos filhos de Levi, da tribo de Levi, da lei de Moisés, das cerimônias do Velho Testamento, pois nele baseado o povo recebeu a lei, recebeu baseado no testemunho e na guarda da tribo de Levi, na pessoa de Arão, feito sacerdote primeiro, ungido por Moisés. Ora, se a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, baseado na lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Mas foi assim que aconteceu, porque Davi veio a dizer depois que aquele que viria não seria sumo sacerdote segundo a ordem de Levi, da religião de Israel, mas segundo uma outra dimensão e ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. E Levi veio bem depois, Davi veio bem depois da instituição da tribo de Levi como recebedores de dízimos. Pois, quando se muda o sacerdócio,
necessariamente há também mudança de lei. Porque o sacerdócio só existe para o cumprimento do rito litúrgico contínuo. Quando se muda o sacerdócio é porque houve uma mudança na observância primeira, no significado daquela mediação. Portanto, havendo um novo sumo sacerdote, que não é da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, significa que a lei anterior à qual o sacerdócio de Levi estava vinculada, caiu. Por isso houve mudança de sacerdócio. Porque em Cristo, na cruz, houve mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, ou seja, a tribo de Judá, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, da raiz de Davi, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, somente aos da tribo de Levi. Mudou o sacerdócio, muda a lei. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, lei de pedras, de tábuas, mas segundo o poder da vida indissolúvel, um sacerdote que se levanta no poder da ressurreição, e não no poder das coisas que se desvanecem, como era com Moisés, que teve que cobrir a sua face com véu, para que o povo não percebesse a desvanecência da sua glória. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, sem mudança jamais, tu és o ômega de todas as coisas, tu és segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança de Moisés, por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade diante de Deus, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz uma esperança superior, pela qual chegamos a Deus, porque nós nos aproximamos a Deus pela fé, pela esperança e pela confiança do amor. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, os levitas, mas este aqui, da tribo de Judá, com juramento, é feito sacerdote por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, ou seja, não haverá mudança quanto a Jesus. Tu és sacerdote universal para sempre. Tu és o absoluto de toda a criação. Por isso mesmo, Jesus se torna fiador, bancador dessa aliança superior, desse vínculo inquebrantável. Ora, os levitas da lei de Moisés, são feitos sacerdotes em maior número, são muitos, porque são impedidos pela morte de continuar. Eles são sacerdotes da mortalidade, da finitude. Este aqui, sobre o qual falamos, Jesus, o fiador da superior aliança, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, este, no entanto, porque continua para sempre, porque é Senhor de vivos e de mortos e ressuscitou como homem dos mortos, tem o seu sacerdócio imutável.
Portanto, o Evangelho é eterno, não comporta subtrações e nem adições. Está feito. Por isso, também Jesus pode salvar totalmente, não relativamente, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha, a mim pelo menos me convinha e me convém, ter um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que todas as dimensões celestiais, que não tem necessidades. Sim, não tem necessidade como os sumos sacerdotes humanos de oferecer todos os dias as repetições de sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, campanha, a rodinha da mesmice, da religião, primeiro por seus pecados, depois pelos pecados do povo. Por isto é que Jesus fez isso de uma vez para sempre, quando a si mesmo se ofereceu e ressuscitou de entre os mortos, para não morrer de novo e de novo e de novo. Por isso, não o matemos de novo e de novo, voltando à lei, crucificando assim o Filho de Deus uma segunda vez, uma terceira vez, porque ele já fez isso de uma vez para sempre, está consumado. Ele fez isso quando a si mesmo se ofereceu pelo pecado. Porque a lei de Moisés constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, como eu, como você. Mas a palavra do juramento, palavra da promessa eterna, que foi posterior a essa lei de Moisés, foi dita pela boca de Davi no Salmo, constitui o Filho, o Cristo de Deus, Jesus, perfeito e aperfeiçoador de todos nós, para todo sempre. Esta foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de carreirinha para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.